Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um item um pouquinho mais avançado no C Sharp, que são os delegates. Então, o que é um delegate? Como que ele funciona? E melhor de tudo, para que ele serve? Esta sexta, depois de Big Brother Brasil, no Globo Repórter. Sem piadinhas. Então fica comigo que eu vou mostrar para você. Gabriela, vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Humberto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do PubDev. Olha só, tava com saudade de vocês, sabe? Tava trabalhando muito, aí não deu tempo de fazer os vídeos, mas agora eu estou de volta para produzir vídeos de C Sharp para vocês. Então, hoje nós vamos falar de delegates, tá? Mas antes de a gente começar no tema, eu queria pedir para vocês darem um joinha aqui no vídeo, tá? Compartilhem com os amiguinhos e também não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Fortalece muita gente. Sigam a gente no Instagram, @pub_dev, tá? E como vocês podem observar, eu estou usando essa camiseta sensacional aqui, que é uma arte do canal. Agora nós temos uma loja, olha só, nós temos uma loja, loja.pubdev.com.br, tá? Dê uma olhadinha lá que tem umas camisetas, umas estampas bem legais, tá? E também vocês dão aquela contribuída pro canal, fechou? E também não se esqueçam que os códigos que eu vou mostrar aqui vão estar no nosso GitHub, tá? Então a descrição pro nosso GitHub vai estar aqui embaixo também, beleza? Então, bora pro tema. Vamos começar então. O que são delegates, tá? Eu levantei alguns itens interessantes aqui que definem bem o que é um delegate, tá? Se faltou alguma coisa, já comentem aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Delegate nada mais é que um ponteiro para uma função. Então ele simplesmente é um indicador para uma função, tá? Desde que ele respeite um determinado contrato. Esse contrato é o que? Ele pode ter retorno ou não, né? Que toda função tem um retorno ou ela não tem. E também ele tem que ter parâmetros ou não. É um método que tem parâmetros ou não. E também tem retorno ou não. E também ele é mais conhecido como o quê? O callback. Então, se você já programou em JavaScript, você vai entender muito bem do que a gente está falando aqui. Ele é o callback, tá? Bom, beleza. Nós temos aqui vou levantar o cenário para vocês. Vocês têm uma lib que faz pagamentos. E quando ela processa o pagamento, você quer que uma função seja executada, tá? E não fique a cargo do método pagamento dessa classe, né? Pagamento, nem do método processar, definir o que vai acontecer depois que cada item for pago, por exemplo, né? Então você vai fazer o quê? Definir na mão? Não. Então como que você resolveria esse problema? Com delegates, tá? E você vai fazer o quê? Vai deixar a cargo de quem está criando essa classe, de quem está instanciando ela, de definir o que vai ser feito depois que um pagamento for processado. Como que nós criamos um delegate, tá? O delegate ele tem uma estrutura bem simples para ser construída. Então o que nós temos que fazer? Nós temos uma keyword aqui específica no C Sharp chamada delegate. É assim que nós criamos um delegate, tá? Então a estrutura é bem simples. Public delegate. Aí qual que é o retorno? Void. Então eu sei que eu estou criando um método que o retorno dele, né, o contrato tem que ser um retorno void. Não tem retorno nenhum essa função. E qual que é os parâmetros de entrada? Quais são os parâmetros de entrada? Nesse caso, int item ID. Então eu sei que eu tenho um contrato que eu tenho que respeitar, que seja uma função que eu tenho que criar, né, nesse caso, que ela seja void e que tenha um retorno, um parâmetro int, tá? Mantenham isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, criamos isso, e aí dentro do nosso método processar agora, eu vou receber um delegate pagamento processado, chamado pagamento processado, porque aqui a gente tem muita criatividade para dar o nome das nossas variáveis, não é mesmo? E aí depois que o pagamento for processado, olhem só, eu estou chamando pagamento processado.invoke, mas o que é esse invoke? Eu estou chamando a função, estou executando essa função, passando o parâmetro i mais um, que nesse caso seria o i é o nosso contador do nosso for, e aí ele vai chamar a função, né, ele vai para o ponteiro da função e vai chamar o método que eu declarei. Eu vou explicar para vocês no próximo slide. E aí esse método vai ser chamado. Eu tenho duas maneiras de executar um delegate, tá? Eu tenho com essa maneira de invoke, que é meio chatinho, né, meio estranho invoke, mas também faz sentido, né? Aí o pessoal foi e eles criaram também o que? Esse abrindo parênteses e mais um. Então é uma maneira também de você chamar com invoke ou simplesmente abrindo parênteses, que também vai funcionar da mesma maneira. Beleza? Beleza, pessoal? Então nós já definimos, né, como que vai funcionar a nossa classe de pagamento e o método processar.
tá? Agora, como que nós vamos de fato utilizar essa classe e passar o nosso delegate para essa classe e essa classe chamar o invoke? Existem várias maneiras de ser feito isso, tá? Uma dessas maneiras é utilizando métodos, tá? Então, olhem só aqui na tela. Então, eu tenho o meu método public static void main, tá? Que é da minha program que eu estou criando aqui. E eu vou instanciar a classe pagamento e aí eu vou chamar pagamento.processar exibir status pagamento, processamento, desculpa, exibir status processamento. Que estranho. Por que que eu posso fazer isso? Olhem só. Então eu estou falando que ela é igual ao método embaixo. Pô, beleza, legal. Mas por que que funciona? Olhem só que interessante. Lembra que eu falei que é um ponteiro de função, o delegate, e que é tudo sobre contrato, respeitar contratos? Olhem que legal. Se nós observarmos o contrato do nosso delegate, ele é void, ou seja, é um método que não tem retorno, e também é um método que recebe, que tem um parâmetro int id, item id, né, do tipo int. Ou seja, bateu, né, o contrato é o mesmo. Então eu tenho void, int. Então eu posso colocar ele como o meu método, passar esse método para minha classe, para o meu método processar, que vai funcionar perfeitamente. Então quando o meu pagamento for processado, assim que ele for processado e for executar, chamar aquele invoke ou abrir o parênteses e passar o valor, ele vai chamar essa exibir status processamento, tá? Outra maneira de também utilizar o nosso delegate, passar o método para o nosso delegate, é utilizando lambdas, tá? Então, como que funciona esse caso? Olhem só, eu não tenho mais o meu método embaixo aqui, né? Eu tenho simplesmente uma lambda. É uma maneira também de você fazer a utilização do delegate. Então, olhem só, eu estou respeitando o contrato do item ID, né? Ele automaticamente vai entender que esse primeiro parâmetro é um inteiro. E se vocês quiserem um vídeo sobre lambdas, nós podemos fazer. Comentem aqui embaixo, eu quero um vídeo sobre lambdas. Aí nós entramos um pouquinho mais em detalhes sobre isso. E ele não tem retorno, ou seja, nós também... Nesse corpo do método aqui, ele não tem retorno, então eu estou exatamente respeitando o que a minha lambda está pedindo, tá bom? Olhem só, eu não tenho retorno, é void, e não tem nenhum return dentro do corpo da minha lambda, então eu estou respeitando 100% o contrato. Uma terceira maneira também de fazer isso é utilizando variável. Como o nosso delegate, ele também é um tipo, né? Nós criamos um tipo, eu posso muito bem criar uma variável desse tipo. Então vocês podem observar aqui, eu criei uma variável chamada pagamento processado, do tipo pagamento processado. Mais uma vez, nós estamos muito criativos aqui com o nome de variáveis. E aí, olhem só, eu vou utilizar a lambda para poder construir o corpo da função que vai ser executada. E ele respeita 100% o nosso contrato mais uma vez, né? Porque eu tenho o item ID ali sendo utilizado na lambda. E aí, o nosso corpo do método, ele não tem nenhum retorno. Então, eu estou respeitando 100% o que o meu delegate está pedindo. E aí, depois eu pego essa variável e passo para dentro do nosso processar. E aí ele vai 100% respeitar o que está ali, porque os tipos são iguais, então tudo certinho. Podemos seguir aqui perfeitamente e vai rodar, que é uma beleza. Beleza, mas e se o nosso delegate possui um retorno? Como que faz? É muito difícil? Não é. É bem simples, por sinal, tá? Como que nós fazemos isso? Então, olhem só. Eu agora tenho que criar um delegate que retorna um double. Então, como que isso seria feito? Eu tenho que, novamente, public delegate. Agora não é mais void, double. E ele recebe também, ele tem um parâmetro do tipo int chamado item ID. Então, beleza, nós criamos aqui o nosso delegate, nossa assinatura do nosso delegate. Agora, como que a gente utiliza ele, né? Vocês vão observar, né? Eu vou passar ele como propriedade para o método calcular, né, como um parâmetro do mesmo tipo. Então, quando alguém for utilizar ele, tem que passar também um delegate com a assinatura do nosso pagamento calculado, que é uma função que retorne double e que tenha uma entrada do tipo int, tá? Olhem só agora essa linha onde eu tá em vermelho, né? Tá circulado em vermelho. Não é mais simplesmente invoke, é double valor igual pagamento calculado.invoke passando o nosso pagamento ID. Agora é pagamento ID porque fica mais bonitinho mostrar para vocês, né? Vamos lá, agora esse cara retorna, eu tenho um retorno do meu delegate, né? Quando eu chamar essa função ela vai ter um retorno. Então, como o tipo é double, eu simplesmente coloquei double valor igual pagamento calculado.invoke, chamei essa função, ela vai retornar um valor para mim, eu faço o que eu bem entender com esse retorno.
que nesse caso eu estou exibindo na tela, fazendo um console.writeLine, falando que o valor calculado para o pagamento ID possui esse valor. Beleza? Então aqui dentro da nossa classe pagamento, dentro do método calcular, é isso que acontece, beleza? Agora, como que a gente utiliza isso? Como que a gente põe isso em prática? Bom, pessoal, então vamos utilizar esse novo método calcular que a gente criou dentro da nossa classe pagamento. Tá, então voltamos para a nossa classe program aqui no nosso método main. Eu deixei ali em cima novamente agora a assinatura desse pagamento calculado, que é a nossa outro delegate que a gente criou. E agora eu vou pegar e vou chamar o método calcular na classe pagamento, que aí ele vai fazer o que tem que fazer. Agora eu peguei, vou respeitar, eu vou criar utilizando o lambda, né? Esse calcular. E vocês podem observar que eu estou utilizando, colocando o delegate, ele pede int item id. E aqui da minha lambda eu coloquei int x. Isso pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. Eu podia colocar aqui int banana, que ia funcionar exatamente do mesmo jeito no meu lambda function. Por quê? Desde que eu siga o contrato, vai funcionar exatamente, né? Eu sigo o contrato e o tipo, né? Então, se o tipo está pedindo um int, não tem problema. Agora, no meu delegate tá int item id, lá. Eu preciso seguir esse lá no meu delegate? Não preciso. Então, sem crise aqui, posso colocar o que eu quiser desde que respeite o tipo. E agora, esse lambda ele tem um return. Esse return retorna um double e aí eu tô respeitando exatamente o contrato do meu delegate. Então, eu tenho uma entrada do tipo int e tenho um return do tipo double. Então, eu tô respeitando 100% da minha lambda, tô respeitando 100% o meu delegate, vai funcionar perfeitamente, tá? Então, nesse caso, como que funcionaria? Para cada cálculo de pagamento que for feito, ele vai pegar e receber o item ID, né? Esse item ID vai passar a ser o X, ele vai falar item 1 calculado, e aí ele vai elevar o I a 0.15 double também, enfim, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que dá para fazer isso também, beleza? Bom, pessoal, agora vamos tentar deixar um pouquinho mais gráfico como que funciona o delegate de fato, tá? Então, eu voltei para o nosso primeiro exemplo lá que a gente estava mostrando, que é o exemplo que não tem retorno. Então, como que funcionaria de uma maneira mais gráfica o delegate, né? Como que funciona esse invoke, como que ele faz as magias, digamos assim, né? Digamos que a gente está na primeira execução aqui do pagamento, né? Do processamento, ele foi executado, e aí o I é igual a 0, né? E aí eu vou fazer um invoke de I mais 1. Então vai ser 1. A hora que eu fizer esse invoke, o nosso pagamento processado armazenou o quê? O ponteiro do método exibir status processamento. Então quando eu chamar o invoke, o que vai acontecer? Esse 1 que está aparecendo na tela, ele vai ser enviado para o método exibir status processamento. Olha que legal ali. Chegou lá no exibir status processamento. Então esse 1 vai ser utilizado dentro desse método e esse método vai ser executado. E o que vai acontecer com esse 1? Esse 1 vai ser exibido na tela e aí vai aparecer item 1 processado. E para o item 2, mesma coisa. Na hora que o laço foi ser executado novamente, vai ser 1 mais 1, então é 2. O 2, novamente, na hora de dar um invoke, ele vai falar posicionamento de memória, vai para lá 2. Aí o 2 vai para o método exibir status processamento. E aí nós vamos ter o 2 sendo exibido na tela, tá bom? É mais ou menos assim que funciona. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Bom, pessoal, fechando aqui então, o delegate nada mais é que um ponteiro para uma função, beleza? E você tem várias maneiras de chamar e de declarar essa função que você está definindo, tá bom? Então, se caso perguntarem para você em uma entrevista de emprego o que é o delegate, você fala que ele é um ponteiro para uma função e é um contrato que você tem que ser seguido. Basicamente isso, beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpem por estar tanto tempo sem postar nenhum vídeo aqui sobre C# no canal do PubDev. De fato, pessoal, me desculpem aqui. Tô trabalhando demais. Mas enfim, vou tentar ser mais ativo aqui, né? Voltar a produzir mais vídeos de C# para vocês, que eu sei que vocês gostam e também me ajuda bastante, que eu tenho que estudar para poder mostrar para vocês. Então, todo mundo ganha, né? Então, se vocês estão até aqui, se vocês gostaram do vídeo, considerem dar um joinha, tá? Se vocês não gostaram também, dê um joinha, um like. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né?
botãozinho vermelho aqui embaixo. E seguir a gente no Instagram, @pub_dev. Dê uma olhada na nossa loja, agora nós temos uma loja, né? loja.pubdev.com.br. Enfim, gente, é isso. Fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.